E aí, pessoal, tudo bem? Vamos ver como é que a gente pode resolver a questão de número 10, Regular Expression Matching. Nessa questão, a gente vai ter que implementar uma expressão regular, né, um casador de expressão regular, com suporte aí para ponto e para asterisco. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o A, e o padrão é somente o A. A gente tem que retornar falso, né? Porque a gente não conseguiu casar a string inteira. Nesse segundo exemplo, a gente tem o A asterisco, né? O asterisco é um modificador que significa zero ou mais do elemento anterior. Então, eu posso casar esse A aqui do padrão com esse A e depois com esse outro A. Tipo, o asterisco ele dá, é como se fosse um modificador aí no nosso casamento aí de expressão regular, né? Então, a gente pode casar zero ou mais vezes do caráter que precede ele. E a gente tem um outro caso aqui, né, que é o ponto. O ponto, ele pode casar com qualquer letra. Então, por isso que nesse caso aqui, a resposta é verdadeira, por quê? Porque é um ponto asterisco. Então, um ponto asterisco significa zero ou mais de qualquer caráter. Então, a gente vai conseguir casar ele com esse primeiro A e depois a gente vai conseguir casar ele com esse primeiro B aqui também. Beleza? De entendimento da questão é isso. Ela tem a string, o subject, né, que é a string principal, ela tem 20 de tamanho e o pattern também tem 20 de tamanho, somente lowercase English letters. E no padrão a gente tem também ponto e asterisco aí como modificadores, beleza? Vamos tentar entender, né, como que a gente pode resolver essa questão. O ponto mais básico, pessoal, e até quando vocês estiverem resolvendo questões, vocês tentam sempre simplificar, né? Um raciocínio que eu tive na hora de resolver essa questão foi o seguinte, cara, se eu não tiver ponto nem asterisco, né, como é que eu faria um casador de expressão regular? Então, aqui tem um exemplo, né? Eu não tenho nem ponto nem asterisco. Eu faria o básico, eu tentaria eu tentaria casar de uma a uma. Então, esse A casaria com esse A? Casou, beleza, eu vou para a próxima. Sigo em frente. Esses dois A's casaram? Vou para a próxima, sigo em frente. Opa, chegou bem aqui, eu tenho um B e um A que não casam, então já retorno falso. Então, isso já me dá uma ideia de como eu poderia criar um pattern matching aqui, né? O segundo caso já é incluindo um caráter especial, né, que é o ponto. O ponto ele pode casar qualquer coisa. Então eu sigo o meu raciocínio inicial, que é casar uma a uma, né? Então casou aqui esses dois A's, eu avanço no subject e no pattern. Mesma coisa aqui, avanço no subject e no pattern. Opa, chegou bem aqui, o que eu faço? Eu caso também, né? Por quê? Porque o ponto ele pode casar qualquer caráter. Então toda vez que eu tiver um ponto, eu vou considerar que eu casei com o elemento que eu estou verificando em subject. Aí aqui o que vai acontecer? Ó? Os dois vão avançar e vão sair, né? Tipo, a gente chegou ao final das duas strings. Para esse caso aqui, eu tenho que retornar verdadeiro. Né? O nosso J saiu aqui do pattern, ou seja, não tem mais nada para casar, e eu consegui casar o subject todo. Então, esse caso aqui, eu deveria retornar verdadeiro. Aí o que acontece? Ó? Só para ilustrar, para vocês não se perderem na hora da implementação do código. Se eu tivesse um B bem aqui, o que ia acontecer? Eu ia ter terminado o meu padrão, meu pattern, mas o meu subject ainda ia ter coisas para ser processado. Então eu tenho que ter cuidado com esse caso aqui, para esse caso aqui em que eu terminei o pattern, mas o meu subject ainda tem coisa para processar, a gente precisa retornar falso. Beleza? O último caso, pessoal, e esse é o mais tricky assim dessa questão, é o seguinte: é quando a gente tem um caráter seguido do asterisco. O asterisco é esse modificador que permite que a gente case zero ou mais vezes, né, aquele mesmo caráter. Então, o que, que a gente vai fazer? Ó? A gente vai vir aqui do começo, né, normal, do jeito que a gente já tinha pensado, e eu vou casar. Ó. O A casou com esse A, né, e o próximo dele não é um asterisco. Então, beleza, siga em frente. Opa, passo para o próximo. O A também casou com o A, e o próximo dele não é um asterisco, então siga em frente. Bem aqui, a gente vai ter um cenário em que a gente vai precisar bifurcar o nosso código, a gente vai precisar fazer duas chamadas recursivas diferentes. Uma, a gente vai ignorar, né, esse caráter aqui, B, por quê? Porque o asterisco, ele significa zero ou mais vezes, então eu preciso checar. Se eu ignorando ele, eu vou ter um resultado que vai me retornar o match, ou incluindo ele, se eu vou ter um resultado que vai me retornar o match. Como que seriam essas duas chamadas recursivas? Né? Já estou dando a dica aqui de resolver essa questão de maneira recursiva. Como seriam essas duas chamadas recursivas? No ignorar, eu vou só avançar o meu J para duas casas depois, né? Porque eu vou pular esse asterisco aqui. Então eu vou chamar a minha chamada recursiva, mantendo o i na posição atual em subject e pulando o meu J, né? Que é o que eu estou chamando aqui do iterador do pattern. Eu pularia duas casas, né? Eu pularia o asterisco e ia para cá para o C e continuaria aqui as minhas chamadas recursivas, verificando tudo, né? O C não vai casar com esse B, então já vou retornar falso. E a outra chamada é utilizando o B atual, né, do asterisco, ou seja, eu posso usar uma ou mais vezes, né, no caso de casar. Então eu utilizo. E o que significa esse utilizar? Significa avançar uma casa no I e tentar continuar casando aqui enquanto der, né, para esse B aqui, ó. Então eu veria aqui, ó, B casa com B? Casa, né? Então, bem aqui eu teria que fazer uma outra chamada dessa que duplica, né, que seria casando esse B com o B de cima ou ignorando. Vamos fazer os dois aqui só para ilustrar, para deixar bem claro. Ignorar seria pular o J duas casas, né? Ele viria para cá para o C e o meu I continua na mesma posição. E o casando seria eu pularia o meu I uma posição
e o J continua aqui no B tentando casar 0 ou mais. Aí aqui em algum momento, né, como eu ainda estou no estado do asterisco, eu teria que fazer uma nova bifurcação, né, uma ignorando, agora o nosso ponteiro está aqui no A já, né? Então eu teria que fazer uma nova bifurcação, né, uma ignorando o B, então a gente iria com o ponteiro lá para o C para tentar continuar o casamento, e outra tentando casar o B com o A, que a gente já sabe que retornaria falso. Então esse daqui retornaria falso, e esse daqui, se a gente fosse continuar o processamento, também retornaria falso, porque, enfim, o C não vai casar com o A e eu não tenho mais nada aqui depois desse C para processar. Beleza? Então, o único cuidado que a gente tem que ter com essa questão é esse ponto aqui, né, que a gente precisa fazer duas chamadas recursivas e retornar o ou delas duas, né? Porque se eu encontrar que eu consegui casar, né, a minha expressão nesse caminho ou nesse caminho, significa que eu consigo, né, de alguma forma, casar o subject com o pattern aqui iniciais, beleza? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente tiver um asterisco, a gente vai precisar fazer essas duas chamadas, uma ignorando e a outra utilizando o caráter que a gente está processando atualmente, beleza? Vamos para o código para ficar mais claro. De início, pessoal, eu vou pegar aqui o n e o m, mais para facilitar a nossa vida. E aí eu vou definir uma função recursiva, né? A gente tinha dois ponteiros ali na nossa ilustração, então vai ser o i e um j, que também vai ser o inteiro, e a gente retorna um booleano, né, dessa nossa função recursiva, indicando se a gente conseguiu fazer o match ou não. Quais são os nossos casos básicos, pessoal? A gente viu aqui, né, que é quando o j, por exemplo, ele sai do meu pattern. Então, se o j ele chegou ao final da minha string ali, o que eu faço? Eu retorno se o i também chegou ao final de S, que é justamente esse caso aqui, ó. Se eu tivesse somente o AAA e o AA ponto, o J ia sair e o I também ia sair. Então, nesse caso aqui, eu consegui fazer o match. Mas se eu tivesse um B aqui, o meu I ainda não ia estar no final, né? Ele ainda não ia ter terminado a minha string. Então, eu preciso retornar false. Por isso que a nossa condição de parada é essa daqui. Outra condição de parada, pessoal, é se o I chegou ao final. Se o I chegar ao final, eu preciso verificar, enquanto eu tiver asteriscos ali, caracteres com asteriscos, eu posso ir ignorando. Porque eu posso chegar ao meu final em um caso em que eu tenha o seguinte cenário. Eu tenho aqui o A, e aí eu tenho, por exemplo, um C asterisco aqui. Como o C, né, o próximo dele é um asterisco, se o I chegou no final, eu tenho que ir avançando esse J enquanto eu encontrar caracteres com asterisco. Então eu vou avançando enquanto eu encontrar caracteres com asterisco. Se eu tivesse um C asterisco, se eu tivesse um B asterisco, eu ia ter que ir avançando, ó, pulei duas casas, enquanto eu tenho asteriscos aqui, porque eu posso ignorar, porque o meu i já chegou ao final, beleza? Se eu chego num caráter, por exemplo, ó, se esse b aqui não tivesse o asterisco, o que aconteceu? Eu ia pular esse c duas casas, e aí o meu j ia parar bem aqui no b, né? E aí ao final a gente retornaria, se o j chegou também fora da string, a gente ignorando esses caracteres com asterisco. Então, eu preciso fazer o seguinte, ó, enquanto o meu j mais 1 for menor do que m, e o pj mais 1 for um asterisco, eu pulo duas casas, né? Então, vou pulando duas casas e aí ao final eu retorno se o meu j também chegou no final da minha string. Então, esses são os nossos casos base da nossa recursão. Depois disso, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou verificar se eu tenho um match do i e do j. Então, o match do i e do j vai ser o p igual a i, o si é igual ao p do j, ou o pj é um ponto. Então, isso daqui caracteriza um match de I e J. Beleza? Toda vez que eles são iguais, ou que o meu J é um ponto, eu tenho um match. E aí, a gente precisa verificar esse nosso caso especial aqui, que é, se o próximo caráter tem um asterisco, eu vou ter que fazer essas duas chamadas. Se não, eu sigo o nosso padrão, que é avançar só uma casa. Então, como é que ficaria isso? Ó? Se J mais 1 é menor do que M, isso daqui é cláusula de guarda, né, pessoal? Para a gente não acessar a memória que não existe no vetor. Então, se o J mais 1, se eu tenho pelo menos mais um caráter ali para olhar para frente, e o PJ é um asterisco, aí o que a gente faz? É a nossa bifurcação aqui, ó. Então, a gente tem que fazer uma chamada recursiva ignorando o caráter atual do pattern e casando o caráter atual do pattern. Como que a gente faz isso? Ignorando o caráter atual do pattern. Então, aqui, ó, a gente vai retornar dois caminhos. Quais são os dois caminhos? Um é ignorando o caráter atual do pattern. O que a gente faz? O i mantém no mesmo ponto e o j avança duas casas. Ó, confere aqui comigo. Ó. Ignorando, ó. Como é que eu vou ignorar? O i está bem aqui no B e o j está bem aqui no B, na posição 0, 1, 2, certo? Ignorar significa pular o B duas casas e eu mantenho o meu i ali. Né? Exatamente esse cenário bem aqui, certo? E o casar já é o contrário, né? No casar, a gente mantém o j
e avança o i uma casa. É exatamente esse cenário bem aqui, beleza? Então, como que a gente traduz isso aqui no código? Ignorei, né? Tipo, avancei o j duas casas, ou, aí aqui, ó, eu vou verificar se eu tenho match atualmente. Então, se eu tiver match atualmente e o match avançando o i uma casa, né, e mantendo o j. Então, se o meu j atual casou com o elemento, aí eu vou retornar o i avançando, né, e mantém o j na posição atual. Acho que já ficou claro isso aqui, né? Esse segundo caminho bem aqui, beleza? Isso se eu tenho um asterisco ali na próxima casa do meu pattern. Se eu não tiver, eu retorno o processamento normal, que é o quê? Então, eu vou retornar se eu tenho match, hasMatch, no elemento atual, e a chamada recursiva avançando o i uma casa e avançando o j também uma casa. Beleza? Ao final, pessoal, a gente retorna aqui, ó, a chamada recursiva para o 0, 0, que é para ele começar o nosso processamento ali nas duas posições iniciais. Beleza? Vamos ver se esse código roda. Deu resposta errada. Vamos ver o que está errado aqui. Ó. Nesse segundo caso, o esperado era true e a gente retornou false. Aonde que a gente está errando aqui? Se o j chegou no m, beleza. Se o i chegou no n, enquanto o j mais 1 for menor do que m e o pj mais 1 for asterisco, eu vou avançando esse j. E aí, ao final, eu retorno se o j chegou no fim da minha string. Beleza. Se o meu próximo, ó, tá bem que o erro, pessoal, é pj mais 1. Né? Tipo, se o meu próximo é um asterisco. Aqui está pj mais 1, aqui também. Ó. Se o meu próximo é um asterisco, aí eu faço a bifurcação, senão eu retorno o hasMatch do padrãozinho que é avançando casinha por casinha. Acho que é isso. Vamos ver. Beleza, agora passou. Vamos submeter, pessoal? Questão aceita. Beleza? Só que aqui a gente está vendo ó, que a gente está com um tempo muito ruim. A gente levou quase 7 segundos para resolver a questão. Por que isso? A gente tem muitos estados sobrepostos. Né? Se a gente for analisar a complexidade desse código, a gente está fazendo, né, nesse cenário aqui em que a gente tem asterisco, a gente está fazendo duas chamadas recursivas. Então a gente está com uma complexidade em que a gente percorre a string toda, né, tipo como se fosse m vezes n, porque eu percorro i e j, né, nos patterns. Na verdade é n mais m, porque eu não estou percorrendo um dentro do outro, eles estão meio que caminhando juntos. E a gente está fazendo dois caminhos elevados a também m mais n. Né? Então a complexidade hoje está mais ou menos nesse espectro aqui. Como é que a gente consegue transformar essa complexidade em n vezes m, né? Usando cache. Eu posso fazer a apelação aqui do Python, né, que é usar uma LRU cache. Vou botar o none aqui como size, né, mas o size poderia ser o max size, poderia ser 20 vezes 20, porque é o tamanho que a gente vai ter aqui máximo da nossa recursão. Né? Então, eu criaria aí um cache para essa chamada recursiva, garantindo que eu estou processando só 20 vezes 20, né? Melhorando aí a nossa complexidade. Vamos ver, só para a gente validar, eu vou importar aqui, ó, from functools, import LRU cache. Beleza? Vamos rodar. Ó, vou submeter. Ó, percebam que a nossa solução melhorou drasticamente. Por quê? Porque agora a gente está fazendo cache dos estados sobrepostos, a gente não está reprocessando tudo. Então a nossa complexidade saiu dessa doidice aqui para um odd n, n vezes m, né, que é o tamanho das duas strings. E de espaço, a gente tem também essa quantidade de chamadas recursivas aqui, né, que é 20 vezes 20, que também vai ser odd n vezes m de espaço. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá, beleza. Pô, Márcio, isso aqui é a apelação do Python, né? O que você está fazendo aqui? Pessoal, o que a gente está fazendo aqui é uma DP, uma programação dinâmica. Seria o equivalente a eu ter aqui um vetor, né? Vamos fazer. Eu tenho um vetor aqui em que eu tenho, por exemplo, none para cada qualquer coisa no range de m, para qualquer coisa no range de n. Então seria o mesmo que eu declarar uma matriz aqui, pessoal. E aí toda vez, ó, eu fiz meus casos base aqui, beleza? Em vez de eu reprocessar e refazer muitas chamadas recursivas, eu vou verificar aqui na nossa DP, né, que é como se fosse um cache. Eu vou verificar, ó, se o DP de i e j é diferente de none, eu retorno DP do i e do j. Isso eu não preciso fazer esse LRU cache. Esse LRU cache é um recurso do Python, né, que armazena ali os retornos das funções que foram chamadas. Mas vamos supor que a gente está fazendo em outra linguagem de programação, não tem esse recurso, então a gente faz aqui o DP mesmo. A gente faz uma matriz, né, para armazenar esses resultados em cache, como se fosse num cache. Isso enfim, é a essência de programação dinâmica.
Então, fiz a nossa matriz, né? Fiz aqui, ó, verifiquei, se for diferente de none, eu já retorno DP para não precisar reprocessar tudo. Bem aqui, eu faço o seguinte, ó, DP do I e do J vai ser igual a essas duas chamadas aqui, e aí eu retorno meu cache, né, meu DP. E a mesma coisa aqui embaixo, DP I e J vai ser igual a essa chamada aqui, e eu retorno DP do I e do J. Então eu vou cacheando ali toda vez que eu acho uma resposta nova, beleza? Isso é a mesma coisa, né, do que a gente colocar esse LRU cache, mas eu vou rodar aqui só para a gente garantir que funciona. Então passou para os casos de teste, vou submeter. E questão aceita, né? Ainda rodou até mais rápido do que o LRU cache. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Um abraço.